Oi, se você é professora de educação infantil, trabalha com crianças e sempre quis incluir música nas suas aulas, mas nunca tocou nenhum instrumento, então esse vídeo é para você. Eu sou Cris Vieira, sou seu professor de ukulele e hoje eu vou explicar tudo sobre o desafio 10 minutos de ukulele. O que ele é, como ele funciona, para quem é o desafio, o que você vai aprender e, é claro, como participar. Então vamos direto ao ponto. Para quem é o desafio 10 minutos de ukulele? Bom, primeiramente, para quem nunca tocou nenhum instrumento. Segundo, para quem já tentou aprender, mas desistiu. Terceiro, para quem toca outros instrumentos, mas quer aprender o ukulele com uma metodologia simples e diferente. Agora, para quem não é o desafio 10 minutos de ukulele. Se você já toca ukulele, já toca há bastante tempo, ou violão, e tem uma desenvoltura muito boa nesse instrumento, mas você não tem paciência para fazer exercícios técnicos, esse curso não é para você. Como o 10 minutos de ukulele ele é focado na parte técnica e prática, para você que já tem experiência com o instrumento, os exercícios vão parecer entediantes e você vai reclamar porque o ser humano reclama. Então não é para você o 10 minutos de ukulele, a não ser que você entenda isso e quer fazer o 10 minutos de ukulele para aprender uma metodologia diferente, tá? Mas tenha isso em mente. É preciso ter o ukulele para participar do desafio? Sim. Mas se você não tem ainda, fique tranquilo, não saia do grupo. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso, como escolher o seu primeiro ukulele, ok? O conteúdo é gravado ou é ao vivo, tá? Originalmente, a ideia do desafio 10 minutos de ukulele era para ser ao vivo, todos os dias ao vivo, a gente se encontrar num horário e tocar juntos. Porém, muitos alunos já começaram a falar que não tem tempo de todo dia participar num determinado horário. Então, pediram se eu não disponibilizaria isso gravado para que eles pudessem assistir depois. Então, eu resolvi mudar esse conceito das aulas ao vivo. Como que vai funcionar? Os exercícios principais vão ser gravados. Você vai ter acesso a eles quando você quiser. Mas a gente vai fazer no mínimo uma aula semanal ao vivo para a gente interagir, tirar dúvidas e conversar, ok? Esse vai ser o novo modelo do 10 minutos de ukulele. É preciso entender de teoria musical? Não. Você não vai precisar entender de teoria, você não vai precisar entender de cifras, não vai precisar entender de partituras, nada disso. A gente vai ter o mínimo do mínimo do mínimo de teoria, tá? Que é nomenclatura e alguns conceitos básicos para a gente se comunicar melhor. O foco do 10 minutos de ukulele é prático, é colocar a mão no instrumento e tocar realmente. Quanto tempo eu devo me dedicar por dia? Bom, como o próprio nome do desafio diz, no mínimo 10 minutos por dia. O desafio é realmente voltado para quem trabalha com educação infantil? Sim. O repertório é 100% composto por músicas infantis. Quer dizer que eu não vou conseguir tocar outro tipo de música? Não, você vai conseguir tocar outro tipo de música. É porque o método ele não está baseado em tocar uma música, ele não está construído em cima de uma música, né? Não é como você vê no YouTube, aprenda a tocar música tal. Ele não é focado em cima de uma música. Então você vai aprender as habilidades para tocar qualquer tipo de música que você quer. Mas o repertório ele é focado em músicas infantis. A gente tem como obrigatoriedade no final do desafio tocar 5 músicas infantis, tá? Alguns de vocês vão tocar 10, outros vão tocar 20, outros vão tocar até mais. Mas vocês vão entender como funciona a prática do instrumento e vou conseguir aplicar isso a outros tipos de música se vocês quiserem. Agora deixa eu te mostrar o que é realmente o desafio e por que ele funciona. Todo o conceito do 10 minutos de ukulele, ele é formado por duas filosofias. Primeiro, o melhor professor de ukulele do mundo é o sofá. Segundo, dom é saber voar. Vocês vão entender isso agora. Quando eu era adolescente, eu estudei violão clássico e o meu professor, percebendo que eu não estava praticando o instrumento, ele me fez a seguinte pergunta: Cris, você sabia quem é o melhor professor de violão do mundo? Eu não sabia responder. Ele disse, é o sofá. Naquele momento, eu dei risada. Eu era adolescente, eu não entendi. Com o tempo, isso foi ficando mais claro para mim. O que ele quis dizer
com o melhor professor de violão do mundo é o sofá. É que você precisa ter um contato direto com o seu instrumento. Ele precisa estar num lugar que você veja ele todo dia, que você pegue ele na mão todo dia. Então, quando você deixa o seu instrumento num lugar acessível, que todo dia você pega ele na mão e executa alguma coisa, você vai aprender a tocar. A outra frase é que dom é saber voar. Essa frase é de um amigo meu que também é músico e ele sempre falava isso quando alguém chegava para ele e dizia: olha, eu queria tocar, que legal, mas eu não tenho dom. E ele mandava direto essa aqui: dom é saber voar. Quem fala essa frase, que para tocar um instrumento precisa ter dom, são pessoas que não tocam nenhum instrumento, tá? Isso só tá na cabeça de quem não toca. A pessoa que aprendeu a tocar o instrumento, ela entende que ela precisou de muito tempo de dedicação. Essas duas frases, elas querem dizer o seguinte: o que faz uma pessoa tocar um instrumento é o hábito. E é em cima disso que está construído o desafio 10 minutos de ukulele. O maior segredo desse desafio é que ao final de 28 dias, além de tudo que vocês vão aprender, vocês vão ter criado o hábito de tocar o seu instrumento todo o dia. A gente vai focar em memória muscular e em repetição espaçada. O que é isso? Mais vale eu tocar um pouquinho todo dia do que eu passar o dia inteiro tocando o meu instrumento e depois ficar uma semana sem pegar ele na mão. É por isso que o desafio 10 minutos de ukulele funciona, porque ele está organizado, uma didática sequencial de exercícios fáceis que vão ficando gradativamente mais difíceis. Então o desafio é algo revolucionário? Não, tá? Não tem nada de novo no ensino musical aqui dentro. O que tem é uma organização, um processo pedagógico organizado de passo a passo, uma didática gradativa, onde você vai pegar os exercícios mais fáceis e vai evoluindo ao longo dos dias, e no final de 28 dias você criou o hábito de trocar o seu instrumento todo dia. É isso que vai fazer você evoluir no instrumento. Ah, você vai tocar igual um profissional? Não. Não caiam nessa conversa de aprender a tocar o ukulele em 4 horas, em uma semana. Isso não existe. Eu não posso jamais prometer isso para vocês. No final de 28 dias, vocês vão estar tocando como pessoas que estudaram o seu instrumento durante 28 dias. É possível já tocar música? Sim, é possível já tocar música, ok? Então, a gente vai ter um cronograma diário de estudo dentro do 10 minutos de ukulele. E o que é mais importante ainda, a gente vai criar o hábito de estudar todo dia. Por isso que o 10 minutos de ukulele funciona. Isso ficou claro para vocês?